Continuou com o Thales e o Couto. Vamos falar sobre direito de resposta, né? Porque foram muitos, foram vários. E tem uma reportagem no UOL que traz a contagem. Foram 17 pedidos de direito de resposta, 8 foram aceitos. A Amanda Klein teve algum trabalho ali para domar os candidatos, digamos assim, né? Para educá-los, domesticá-los, no sentido de colocar ordem, mas ela fez isso muito bem. De qualquer maneira, houve alguns momentos de agressões pessoais em que os candidatos se sentiram pelo menos ofendidos, né? E aí eles sinalizavam que tinham esse desejo de ter o direito de resposta. Dos 17 pedidos, 8 foram aceitos. Ricardo Nunes se sentiu atacado por Pablo Marçal 7 vezes. 7 vezes o Nunes pelo Marçal, teve direito de resposta concedido 3 vezes. Aí falou, Marçal saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. Qual a prática do Pablo Henrique? É dar golpe nas pessoas. Outra fala do Nunes no direito de resposta. O Datena também pediu direito de resposta contra Marçal depois de ser xingado e acusado de ser um agressor sexual várias vezes. Dos 4 pedidos de resposta, 2 foram concedidos. Ele disse, Pablo, o único jeito de falar com um bandido, condenado, ladrão de velhinha virtual é na justiça, não tem outro caminho. E o Datena falou que ele reduziu, né? Porque no debate da cultura ele chamou o Datena de estuprador, no debate de hoje ele chamou o Datena de agressor. E o Datena pediu direito de resposta, falou que judicialmente já está tudo equacionado. O Guilherme Boulos, candidato do PSOL, também teve pedido de resposta concedido depois de Marçal dizer que ele foi preso 3 vezes por invadir propriedade privada. Bom, ele disse que nunca foi condenado, nunca foi preso. Se foi algumas vezes à delegacia por estar defendendo famílias que estavam sendo despejadas das suas casas, se orgulha de ter defendido essas pessoas que estavam perdendo tudo. Palavras do candidato do PSOL. O Marçal teve 2 de 5 pedidos de resposta concedidos. O Datena o chamou de ladrão virtual de velhinha, como eu mencionei há pouco, e bandido, em ocasiões diferentes. Ele usou seus minutos de resposta para atacar novamente os adversários, disse que nunca tocou em nada de ninguém. Se ficar comprovado, manda a lista dos Pixies que eu vou pagar. Palavra do Pablo Marçal. Já as candidatas Tabata Amaral e Marina Helena não fizeram qualquer pedido de direito de resposta. A Tabata Amaral falou comigo, está aqui até escrito na reportagem, ela criticou nessa tática do direito de resposta, teve mais direito de resposta do que propostas, foi o que disse a Tabata Amaral. Couto, e aí, esses direitos de resposta, né, direitos de resposta, foram 17 pedidos, 8 aceitos. Esse é o momento, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, no debate que foi bastante elogiado da ABC, o candidato não pergunta para candidato. Então, é uma pergunta do jornalista que ali imediatamente pode fazer para o candidato, você está fugindo do tema, me responde o que eu perguntei. Ou pode corrigir mais facilmente. No caso de candidato perguntar para candidato, eles têm essa possibilidade, né, de responder na réplica ou pedir o chamado direito de resposta. Dos 17, 8 foram aceitos. O que você achou aí desses momentos? Olha, esse foi um instrumento que a Amanda Klein usou para manter a ordem no debate, né? Concederam alguns direitos de resposta e não concederam outros. E ela não deu maiores explicações. Esse aqui foi aceito, esse aqui não foi aceito, e tocava em frente, né? Sobre o debate da ABC, que foi, a Câmara teve um desempenho fantástico ali, o que me chamou a atenção foi a participação dos moderadores para desmentir as mentiras mais grosseiras que o Trump falava, né? Ele até reclamou disso depois. No dia seguinte, ele deu uma entrevista na Fox News dizendo que o debate foi 3 contra 1 e tal, aquelas coisas dele, né? Que ele é sempre vítima e tal. Mas eu acho que se pudesse mudar uma coisa aqui, seria que os jornalistas pudessem ter também direito à réplica. Sabe? Porque muitas vezes jornalistas, hoje eu acho que os jornalistas fizeram ótimas perguntas ali, muitas não foram respondidas e eles não puderam cobrar uma resposta, né? Eu acho que esse é um ponto que nas regras dos próximos debates poderia ser revisto. E você, Thales? Eu concordo plenamente com o Couto, eu só iria um pouco além. Eu acho que o debate da ABC foi melhor, porque não tem essa coisa de candidato perguntar a candidato. Devia ser só jornalista perguntando, o jornalista poder responder se o cara falou mentira ou não, e também, aí sim, você pode dar o direito de resposta ao adversário que for citado. Então você faz a pergunta
ao candidato, se ele citar o outro de uma maneira pejorativa, o poder ser dado um direito de resposta ao outro candidato. É como eu vejo, acho que esse debate, da forma que está sendo feito no Brasil, não devia nem. O Marçal não devia ter entrado no debate. Depois que deixaram ele entrar, ele crescendo nas pesquisas, se tornou impossível. Mas não devia ter entrado, pela lei, não, entendeu? Ele não tem partido, não devia ter entrado. Entrou, fica difícil você agora tirar, porque ele já é o terceiro colocado. Então, você não pode tirar o terceiro colocado das pesquisas. É como está. Oi, você está falando, Coach? Não, a Marina também não deveria estar, porque o partido dela só tem 4 representantes no Congresso. Eles colocaram aquele Ricardo Salles depois do prazo que o partido tinha para ter 5 deputados. Então, nenhum dos dois devia estar aí, não precisavam ser convidados. E seriam muito melhores os debates para nós, para os eleitores, para o público, do que isso aí, porque os dois não têm o que fazer ali, pô, sabe? Só atrapalhar. São dois Concordo plenamente. Ela também não devia ter entrado. Você vê que esses candidatos, esses proto-candidatos, esses outsiders, eles estão ali só para atrapalhar o eleitor. O padre Kelman estava ali só para atrapalhar o eleitor, essa Marina está lá só para atrapalhar, o Pablo também está só para atrapalhar o eleitor. Então, essas pessoas não deviam nem ter chegado no debate. E acho que esse debate com mais espaço para os jornalistas é fundamental. Fundamental. Eu concordo com vocês dois, mas tem uma pergunta aqui que está querendo sair e eu vou deixar essa pergunta sair e faço aos dois. Porque a gente está falando aqui de uma visão, é claro, do que deveria ser, né? Quer dizer, os eleitores querem ouvir propostas, os eleitores querem e merecem ouvir ideias, o que os candidatos pensam, né? E não sair disso. Porém, a audiência dos debates e dos recortes, ela é maior quando tem essas pessoas e esses recortes. Como é que lida com isso? Porque tem um interesse, né? Quer dizer, as pessoas têm interesse em consumir conteúdos desses candidatos. Um deles está pontuando muito bem, aparece em um empate triplo em muitas pesquisas recentes. Como é que é isso, né? Porque não dá para ignorar o candidato, porque ele já está aí e já está muito bem colocado desde o início, né? Desde o início da campanha, praticamente, ele fez um crescimento muito grande, surpreendendo muita gente, né? E aí fica nessa, porque muita gente assiste o debate para ver esses candidatos também, Coach. Mas aí eu acho que houve um erro desde o início. Pelo seguinte, ele só tem as redes sociais, ele não tem tempo de televisão. Então ele se aproveitou dos debates para produzir material para as redes dele, os recortes. Ele começou, você deve lembrar, a primeira pesquisa, acho que ele tinha 7%, de 7 pulou para 14, de 14 pulou para 21, que é mais ou menos o que ele tem agora. E isso se deu porque ele casou o debate com as redes sociais, né? Ele fez o circo no debate e aí editou o material. Se não tivesse participado, porque o partido dele não é obrigado, você não é obrigado a chamar, ele não teria como alimentar as redes sociais dele. Você cortaria o mal pela raiz. E aí, Coach? Coach não, desculpa, Thales, agora. Exatamente. E o Coach lembrou bem, ele tinha 7%, não tinha por que ele entrar. Ele era um sujeito no partido sem representação no Congresso, o que a lei eleitoral diz que só pode participar quem tiver, só é obrigado a participar, candidato com representação. Ele não tinha representação no Congresso, então não tinha por que participar. 7% não é uma taxa que significa que deva participar, só conseguiu crescer graças aos recortes que ele fez dos debates. Então, é um erro que não pode ser cometido daqui para frente. Tem que se pensar como lidar com esse tipo de outsider. E é engraçado, várias eleições aparecem outsiders, a imprensa, a mídia tem sempre certa culpa. O que ocorreu com o Collor? O Collor fazia o seguinte, sexta-feira, ele era um senador, que sexta-feira ele ficava senador por Alagoas, inexpressivo, mas às sextas-feiras ele ficava aqui em Brasília. Sexta-feira era um dia de pouca notícia. Ele chamava a imprensa e falava contra os funcionários públicos
que os marajás, os funcionários públicos que não trabalham, vou acabar com os marajás, não sei o quê, fez uma... E a mídia não tinha o que dar, dava aquela notícia daquele senador das sextas-feiras. A mídia foi criando o Collor, criando o Collor. E aí o Collor veio e mordeu. Você criou a cobra e a cobra no final te mordeu. A mesma coisa com o Bolsonaro. O Bolsonaro usou a mídia dizendo que ia matar o Fernando Henrique Cardoso, que defendia guerra civil, etc. E a mídia não tinha que dar nenhuma notícia de um cara desse. Aí foi dando notícia, ele foi crescendo. Tudo bem, há um tipo de leitor ou de ouvinte que adora ouvir histórias sangrentas, adora ouvir sensacionalismo. Mas nós, jornalistas, não somos obrigados a satisfazer esse desejo por sangue. Não é o nosso papel satisfazer o desejo de sangue. O nosso papel é até... Isso explica, Oi? Diga. detalhe, isso explica também o sucesso que há muitos anos dos programas policiais na televisão, né? Que e programas como o do Datena, Cidade Alerta, já teve outros piores, O Povo na TV, que era esse negócio, sabe, de que aperta, jornais antigos, né? Você aperta, espreme sangue. O povo gosta disso, e gosta de ver desgraça. Isso no mundo inteiro. Na Alemanha, que é um país muito civilizado onde eu morei, o jornal que mais vende lá é muito pior do que os piores jornais que nós tivemos aqui de sangue, de popularesco, né? Que chama Bild Zeitung. Tem fake news pra caramba, sensacionalismo e tal, e é o que mais vende na Alemanha. A mesma coisa na Inglaterra, os tabloides lá vendem para burro, com fofoca, com fake news e tal. Isso é uma coisa, acho que, do ser humano, sabe? Como tem gente que assiste Fórmula 1 para ver desastre, né? Para ver alguém se arrebentar ali. Se a corrida acaba bem, aí não tem graça. É uma A história. característica humana, né? O que interessa é o acidente aéreo. O acidente aéreo todo mundo quer ver. Aviões sobem e descem todo dia, milhares de vezes no mundo inteiro, não interessa. A notícia ruim, o fato é esse, pô. É como o Fórmula 1, vê desastre.